João, capítulo 1, versículo 4. Aleluia! Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vamos ler o versículo 4 juntos? Em uma só voz, vamos lá? 1, 2, 3. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Graças ao Filho de Deus. Amados, para você compreender o que o apóstolo João está nos declarando hoje, nessa palavra, nesse texto, a respeito desse homem que a sua história ficou marcada em toda a humanidade. Esse homem que as profecias, desde os primeiros homens, desde Adão, as profecias já apontavam para esse homem que temos inúmeras palavras, inúmeras descrições que podem perfeitamente apontar para ele. Nós vemos que esse homem que ele é chamado a luz dos homens, esse homem que é chamado o pão da vida, esse homem que é chamado fonte de água viva, esse homem que é chamado a própria vida, esse homem que é chamado a paz, esse homem que é chamado a justificação, o perdão, esse homem que é chamado de bom pastor, e tantos outros nomes que aparecem e que se destacam a ele. A pergunta que ressoa é: quem era esse homem? Por que João o descreve no início do seu evangelho? Por que João descreve esse homem que conhecemos como Jesus? Por que João diz que ele era a vida? E não somente a vida, mas ele também era a luz dos homens. Por que ele é assim? Por que o conhecemos dessa forma? Por que o conhecemos dessa maneira? Ao observar o versículo 1, João diz que no princípio, no início, no acontecimento, na afirmação de todas as coisas, ele estava lá, porque no princípio ele era o Verbo, ele era a própria palavra. No princípio da criação, esse Deus que se fez homem, ele estava lá. No princípio, esse Verbo que hoje eu e você alcançamos e temos na nossa vida. No princípio, o Verbo estava lá, na criação de todas as coisas, no firmamento de todas as coisas, na criação dos animais, na criação do próprio homem. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Verbo estava lá no princípio. Mas João não diz apenas que ele é o Verbo de Deus, que estava lá com o próprio Deus Pai. João também descreve esse Verbo como sendo ele o próprio Deus, sendo ele Deus, a autoridade, ser magnífico, glorioso, louvável, ser adorado,
a quem os anjos celebravam, a quem os arcanjos o cantavam, a quem Isaías, no capítulo 6, versículo 3 e 4, ele diz: e eu vi os serafins que voavam sobre o seu trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este era o verbo de Deus, e este era o próprio Deus, a quem o homem, ele teve a graça de ter esse compartilhamento no seu ser. Mas João não diz apenas que ele era o verbo, ele não diz apenas que ele era o próprio Deus. João diz que este verbo, este Deus Filho, ele também era mais do que verbo, porque ele não era apenas pessoal, mas esse verbo ele é interpessoal. E por que ele é interpessoal? Porque ele estava com o próprio Deus. Ele estava com o próprio Deus. Ele estava ao lado do Deus Pai. Ele foi e era desde o princípio de toda a criação. Ele não apenas conhecia, mas ele relacionava-se com esse Deus Pai. Por essa razão, Jesus sendo indagado, ainda no Evangelho de João, o texto do capítulo 6, nós vamos ver os fariseus dizendo: és tu maior do que Abraão, nosso pai? És tu? Aí Jesus disse: olha, Abraão, ele se alegrou por ver o meu dia. Abraão se regozijou por ver esse dia. Eu sou antes que Abraão fosse. 8:58 do Evangelho de João, Jesus diz isso: em verdade vos digo, antes de Abraão ser, eu sou. Ele era o próprio Deus, ele era a palavra, ele estava com o próprio Deus. Só, querido, que chegou uma etapa na humanidade, que a humanidade precisava do verbo, a humanidade precisava da palavra, a humanidade precisava do próprio Deus. E onde isso aqui faz parte, começa a fazer parte da nossa vida. Isaías, no capítulo 9, versículo 1 e o versículo 2. Isaías, ele vai dar uma profecia que muitos de nós conhecemos, como no próprio livro de Mateus, capítulo 4, versículo 12 em diante. Mateus também vai trazer a mesma profecia de Isaías. Isaías, coloque aí por favor, meu filho, para nós ler junto. Isaías capítulo 9, versículo de número 1 ao versículo de número 2. Isaías, ele descreve desse jeito: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Segura aí, olhe para mim por favor. Isaías está dizendo: a terra aflita, o povo que estava em escuridade. Sabemos que essa profecia fala sobre o povo de Deus, a nação de Israel. Mas não apenas Israel estava semelhante ao que Isaías diz, mas também toda a humanidade se encontrava nessas densas trevas, na escuridade, nos seus delitos e nos seus pecados. Se você observar o que Isaías ele está relacionando e está descrevendo para todos nós, Isaías está dizendo: olha, a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, ela é uma terra que hoje está entristecida, ela é uma terra que hoje infelizmente está sentada em dessas trevas, não há luz para ela. E por quê? Porque ele falava sobre a invasão de Jerusalém, a escravidão do povo. E a primeira região, o primeiro lugar a ser invadido pelos seus opressores foi a terra de Zebulon, e a terra de Naphtali. Mas nós vamos ver que Isaías vai dizer: mas nos últimos, Deus
tornará glorioso o caminho do mar. Por quê? Porque se para Israel essa invasão, os seus inimigos adentraram pelas terras de Zebulon e de Naphtali, pela Galileia, foi destruída, da mesma maneira a vida, a glória, a luz, ela vai chegar a esse povo. Se de um lado houve morte, de outro lado a vida há de chegar. Se de um lado a destruição chegou, de outro lado a restituição ela há de chegar. Por essa razão, Paulo ele vai descrever aos romanos dizendo: todos pecaram, e assim como por um homem o pecado entrou no mundo, assim por meio de um homem também entrou a graça, a redenção e a vida para todos. E veja o que acontece com esse povo. Olha o que Isaías está dizendo: mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Agora olha o versículo 2, por favor. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. Isaías está dizendo: em breve o verbo vai chegar, em breve o próprio Deus vai chegar. Em breve aquele que tem relacionamento, aquele que conhece o Deus Pai, ele vai estar com vocês. E por quê? Versículo 2, versículo 3, a nossa leitura que fizemos, ele diz: porque ele estava no princípio com Deus, ele estava lá, ele era Deus, estava com ele. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E por que por intermédio dele? Porque ele é o verbo, ele é a palavra, tudo se fez nele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora eu chego com você ao nosso versículo 4. João diz que ele era a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A profecia que Isaías dá sobre a terra de Zebulon e a terra de Naphtali começa agora a se cumprir. Pois alguém olha nos seus interrogatórios e faz a seguinte pergunta, a seguinte indagação: porventura vem alguma coisa boa da Galileia? Porventura pode vir alguma coisa boa daquela terra? Terra de Zebulon, terra de Naphtali, Galileia dos judeus, dos gentios. Porventura pode vir alguma coisa de lá? A resposta, ela é clara. A vida saiu de um lugar desprezível. A vida que os homens necessitavam saía de um lugar que ninguém imaginava. A vida que os seres humanos precisavam e carecia estava vindo de um lugar que ninguém dava nada. Galileia dos gentios, Belém, Nazaré. Ele era a vida dos homens, e a vida dos homens era a luz. Por isso que Jesus, ele vai se revelar dizendo dessa seguinte maneira, capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Filho de Deus, o Emanuel, o menino que Isaías diz que foi dado, que nasceu, o menino que Simeão olha e diz, ele será luz para os povos, para as nações. Agora chega essa revelação. Agora a luz dos homens, o verbo, a palavra, a vida se encarna.
E por que que essa luz agora ela veio? Por que que o Verbo se encarna? Por que que o próprio Deus se encarnou? Para nos livrar dos nossos delitos e dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, para nos fazer filhos de Deus, a saber, todos quanto creem no unigênito de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você rapidinho. Em sua vida já existe esse verbo? Você já chegou a alcançar essa luz que encarnou? A luz dos homens hoje raia, brilha, resplandece na sua vida. Ou a sua vida ainda está em densas trevas? A luz dos homens já está na sua vida. A sua vida hoje, ela já não anda mais na escuridão? Ou você ainda precisa e necessita se achegar a essa luz? Porque hoje eu estou lhe declarando e lhe mostrando o Filho de Deus, que é a luz dos homens. O Filho de Deus, que é a luz que veio para nos arrancar das densas trevas. Ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Deixa eu entrar à conclusão, por favor. Esse dia, você não deve apenas se prostrar esse dia, porque a religião te ensina que você deve celebrar o Natal, porque aos 25 de dezembro Jesus nasceu. Primeiro que não há dados verídicos para isso. Não sabemos o dia exato do seu nascimento, mas sabemos que Ele nasceu, sabemos que Ele nos deu a vida. E nisso deve consistir a nossa alegria, em saber que Ele, sendo o próprio Deus, Ele não teve por usurpação, antes tomou a forma de servo, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente ao Pai, levando e caminhando para a morte e morte de cruz, suportando todas as coisas. E para que isso, pastor? Para que eu, comedor de feijão, que não valia nada, através de Jesus, pudesse ter algum valor, a saber, no seu sangue. Pois João vai dizer que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Você deve celebrar o Natal, não simplesmente pelo fato desse dia, o comércio, ele está a todo vapor. Não, eu devo celebrar o Natal porque marca um nascimento de alguém, e que não foi qualquer pessoa, foi o Salvador do mundo, foi aquele que perdoou o pecado dos homens, e foi aquele que reconciliou o homem a Deus. Por isso que eu celebro o Natal, por isso que eu glorifico ao meu Senhor nesse dia, porque Ele me amou, Ele não olhou para a minha condição, pelo contrário, Ele me abraçou, dando sua vida por amor. Amém? Diga comigo, eu já tenho a luz dos homens. O mundo precisa dessa luz. As pessoas precisam dessa luz. Jesus nasceu, cresceu,
viveu, mas chegou o dia dele entregar-se no Calvário. Chegou o dia dele entregar-se no Calvário. Por isso que eu entendo que João, quando João, ele afirma dizendo, a vida estava nele, e a vida era a luz, porque a própria vida morreu para dar a vida. Torno a dizer, Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele vos deu a vida, estando vós mortos em delitos e pecado. A vida nos deu a vida. Eu não tinha vida, você não tinha vida, nós não tínhamos vida. Estávamos totalmente escravizados. Mas a vida foi crucificada no Calvário. E ali podemos ver que através daquela vida pendurada no Calvário, milhares e milhares de vidas estavam sendo agora agregadas ao reino de Deus. Estavam recebendo a chance, a oportunidade, por meio da graça desse Filho, por meio da graça desse Deus, por meio da graça do Verbo, por meio da graça do próprio Deus, em ser chamado filhos de Deus, por adoção, ao ponto de dizer, Abba, Pai, Abba, Pai, eu sou teu, eu sou teu. Deixa eu concluir, por favor, deixa eu terminar. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A morte não venceu a vida. A morte não venceu a vida. Jesus desceu para o Egito, junto com os seus pais, Maria e José. Mas Jesus tornou-o do Egito. Israel desceu para o Egito nos dias de José. Mas houve um libertador do povo, a quem Deus levantou, chamado Moisés. Será que você consegue perceber alguma similaridade nisso? Jesus desceu ao Egito ainda menino, mas tornou a voltar do Egito, porque a profecia precisava se cumprir. Glorifiquemos a Deus esse dia. Louvemos a Deus nesse dia. Exaltemos ao menino que nasceu. Glorifiquemos ao Verbo de Deus. Glorifiquemos a luz dos homens. Exaltemos aquele que está sentado à direita de Deus, porque ele cumpriu e conseguiu satisfazer o próprio Deus. Ele satisfez o próprio Deus Pai, sendo mesmo pendurado naquela cruz. Ele satisfez Deus, porque nós não tínhamos essa condição, mas a luz dos homens tinha essa condição. A luz dos homens teve essa condição. E hoje você tem a oportunidade de ser mais do que grato. Mais do que grato. Mais do que grato. Não é porque é Natal e devemos celebrar o Natal, trocar presentes, comer aquele chester, aquele peru, que daqui, próxima sexta a gente vai fazer isso em família. Mas devemos entender o maior significado de tudo isso. É entender que se podemos nos reunir hoje, ou daqui a mais alguns dias, é porque esse menino chegou nas nossas vidas.
É porque a luz chegou, o Verbo se fez carne. Esse é o maior significado. A vida, a salvação chegou e se apresentou. Não é um presente, não é um simples jantar em família, mas é porque Cristo agora faz parte de mim. Cristo agora faz parte de nós, da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Cristo faz parte de você. Simplesmente, Cristo faz parte de você. Amém? Você pode aplaudir a Ele? Celebrar a Ele. Simplesmente a Ele. Vou terminar dizendo: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Os reis do Oriente reconheceram isso, ao ponto de levarem ofertas àquele menino. Ouro, reconhecendo que ele é rei. Reconhecendo que ele é rei. A mirra, que é a essência, reconhecendo que agora não vai mais exalar um cheiro de morte produzida pelo pecado, mas o cheiro de vida. O que você já deu para ele hoje? O que você já apresentou a esse Deus hoje? Porque certamente muitos e muitos vão celebrar essa data por longos anos. Enquanto existir homens nesse mundo, há de ser celebrado isso. Mas a pergunta é: o que eu já tenho apresentado a esse Deus que me apresentou tudo? O que eu já tenho apresentado a esse Deus que me apresentou a luz, que me apresentou a vida, que me apresentou a justificação que eu precisava? O que eu já tenho feito? Você já reconheceu a pessoa de Cristo na sua vida? Você já reconheceu o Filho de Deus na sua vida? Você já reconheceu Ele? Se você não o reconheceu ainda, então esse é o momento para você reconhecê-lo. Pois Ele chama-o hoje a você sair dessa escuridão, das densas trevas, e estar na luz. Porque Ele é a própria luz. E viver na luz é viver na vida. É desfrutar do que a vida tem. É desfrutar do melhor que existe nesse mundo. Porque a luz nos proporciona isso, essa liberdade, esse gozo, esse prazer, essa alegria. A luz veio para libertar. A luz veio para libertar. Glórias ao Filho de Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus.